Salmo de número 128. É o texto que nós estamos lendo para falar sobre definindo papéis. Glória a Jesus. Todos encontraram? Podem dizer amém? Irmão Sérgio, consegue mais retorno? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua mulher no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Só os homens digam assim: Senhor, fala com a minha mulher. Aleluia. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Na próxima terça-feira, se Jesus não tiver voltado ainda, nós vamos falar sobre definindo o papel dos filhos na família. Semana passada eu falei aqui sobre definindo o papel do homem na família. Hoje eu quero falar sobre definindo o papel da mulher na família. Na semana subsequente já será o nosso congresso da família, na semana de aniversário da igreja. Quando passar a semana do aniversário, eu quero passar alguns dias aqui falando sobre filhos, trazendo o nosso filho ao altar, consagrando nossos filhos ao Senhor, abençoando a nossa descendência. Só quem recebe diz amém. Aí deixa eu te contar uma coisa. Ao longo dessas próximas semanas, nós veremos filhos se reconciliando com o Senhor. Preste atenção nisso, porque isso aqui é profético. Nós veremos filhos se reconciliando com os pais. Nós teremos aqui na casa mulheres frutificando, ficando grávidas. Estou lhe falando daquilo que o Senhor tem me mostrado e vai acontecer. Então, fica atento, recebe a palavra, recebe e coloca em prática. Essa semana eu cheguei para um marido e falei com ele assim: olha, eu tive uma visão, mas tu te vira, faz tua parte. Faz a tua parte, porque senão ele ficou rindo. Não ri não, que isso é sério, né? Então Deus vai trazer um avivamento na nossa casa, um avivamento em cada família. Os nossos filhos serão restaurados do Senhor. Para isto, já falei sobre os homens. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O princípio da solidez no ambiente da casa é um homem temente a Deus. E na semana passada nós falamos aqui sobre esse princípio da liderança, da governança, do sacerdócio espiritual. Por outro lado, é preciso pensar que uma família não é constituída única e exclusivamente por um homem que teme ao Senhor.
a mulher precisa compreender a razão pela qual ela foi formada, criada. Eu disse na semana anterior que muitos homens perderam a conexão com o conceito de sacerdócio, não aprenderam a ser pais e maridos devotados à sua casa e à sua família. Num conceito equivocado de romantismo, perderam a autoridade no próprio lar, e isto compromete a solidez da família. Por outro lado, muitas mulheres, lamentavelmente, influenciadas por toda a linguagem de uma ideologia chamada pós-moderna, e que alguns preferem chamá-la de progressista, que é uma outra percepção, dentro de um outro contexto, muitas mulheres ignoram seus papéis. O resultado disto são filhos sem referência, filhos sem norte, ou o que eu chamei aqui de rebentos rebeldes. E é preciso lembrar que uma família, à luz das Sagradas Escrituras, é formada por um homem, uma mulher e os seus filhos. Vale ressaltar também que a família é uma instituição divina, é, portanto, uma invenção de Deus e não uma invenção humana. Diante desta análise, compreende-se que a família tem espectro permanente, deve ser inviolável, imutável. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, 27, 28, o texto sagrado declara que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, e o texto diz assim: macho e fêmea os criou. Então o Senhor lhes delegou uma missão: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Como eu disse aqui na semana anterior, na família, ou na construção da família, Deus entra com o projeto, mas a construção é nossa. Somos nós quem a empreendemos, e isto exige algumas disposições, algumas posturas necessárias. A primeira análise que eu faço, e fiz a mesma na semana passada quando eu falei sobre o homem, é sobre o plano de Deus com a família. E aí vale a gente ter em mente que Deus estabeleceu a família para a segurança da criação. Não é por acaso que ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora, que lhe seja idônea. Para que haja equilíbrio na criação, Deus cria o homem e cria a mulher. E é interessante que quando ele termina toda a obra da criação, Gênesis 1:31, a Bíblia Sagrada diz que viu Deus que era tudo muito bom. Ou seja, a criação da mulher fecha o ciclo do processo da criação de Deus. É como se ela fosse a peça que faltava, o elemento que faltava, o detalhe que faltava para que a criação estivesse plena e completa. Uma segunda análise que eu faço quando penso nesse plano de Deus é que o plano da libertação de Deus para a humanidade inclui a família.
Não é por acaso que Paulo diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Se tiver alguém do seu lado, diz para ele aí: Deus vai salvar a sua família. Deus vai salvar a sua família. Isso é um plano divino. Quando Ele estabelece o seu plano lá, quando Ele estabelece o seu estandarte numa família, Ele está declarando que o território será conquistado por Ele, a partir daquela pessoa a quem Ele alcança pelo Espírito da graça. Quando o Senhor vai libertar Israel do Egito, Ele manda matar um cordeiro, e a ordem é um cordeiro por família. Se a família for pequena, chama outra família e comam juntos. A libertação do Senhor acontece em nossa casa, em nossa família, em nosso ambiente de vivência. Satanás não pode ter a liberdade de agir no ambiente da tua casa por causa da nossa falta de percepção, da nossa falta de discernimento. Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, pergunta para ela, ou diz para ela: vai e chama teu marido. Muito obviamente Jesus não queria apertar a mão do marido da mulher e dizer: prazer em conhecer. Jesus está deixando muito claro que a obra que Ele veio realizar se dá no ambiente da família. E é interessante que um novo tempo de Deus para a nossa vida, um novo tempo de Deus para a igreja, começa nas famílias. É por isso que eu estou insistindo, e acorda para a vida, lar de paz, o seu culto no lar, porque o renovo de Deus para nós, para a sua igreja, começa lá em casa. Samuel foi ungir um rei para Israel, reuniu a família. Jesus poderia iniciar seu ministério fazendo qualquer outro milagre que ele quisesse, e ele começa o seu ministério transformando água em vinho, numa festa de casamento. Ele está deixando muito claro que há algo novo do Senhor para ser realizado a partir da nossa casa, a partir das nossas famílias, a partir do nosso ambiente do lar. Agora veja só, no dia que eu falei aqui sobre o homem, eu fiz a leitura do Salmo 133, versículo 1. Preste atenção comigo nesse texto, porque eu não vou chamar novamente uma família aqui para ilustrar, não hoje. Nosso espaço não nos favorece, nós estamos todos no improviso hoje. Mas olha só, o texto diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, diga comigo, cabeça, que desce sobre a barba, diga comigo, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Quando nós analisamos biblicamente princípio de autoridade, nós aprendemos que a autoridade espiritual existe em 3 níveis distintos e intimamente relacionados. Quando eu trago esse texto para o ambiente da família, o texto diz assim: olho sobre a cabeça. Quem é o cabeça? O homem. Por mais que o movimento feminista odeie a ideia, o princípio bíblico é este, e Paulo justifica: porque primeiro foi criado o homem e depois a mulher. O óleo precioso desce sobre a cabeça. Quando o homem deixa de ser cabeça, ele perde o propósito do seu sacerdócio. Mas essa autoridade que é derramada sobre ele, esse óleo sobre a cabeça, também desce sobre a barba. Diga comigo, a barba.
Dentro do ambiente de família, esse texto pode ser aplicado, fazendo com que se compreenda que a unção que desceu sobre a cabeça, o homem, escorre sobre a barba, a mulher. Ou seja, o homem não é autoridade isolada no ambiente da casa e da família. O grande problema que nós enfrentamos, e eu vou repetir tantas quantas vezes forem necessárias, é que o diabo conseguiu convencer a nossa mentalidade do conceito de guerra dos sexos. Então marido e mulher se veem disputando, competindo o tempo inteiro, e cada um usando a sua arma de manipulação. Eu conheço homem, ou pelo menos eu já conheci, homem que emprestava dinheiro a juro para a esposa, e era juro alto, e era composto, para ficar mais grave, tá? Então passa a haver uma disputa, não há uma interação. Se o homem identificar o seu papel e a mulher identificar o seu, não há competição, não há medição de forças, muito pelo contrário, a força é somada para que a família seja protegida e os filhos tenham um ambiente seguro. Diga amém. Então, a unção que vem sobre ele, cabeça, também alcança, como alcançou a barba de Arão. A unção foi derramada. Todo homem precisa entender que sobre a sua mulher há a unção de Deus que desceu sobre a sua cabeça e alcançou a sua esposa. E isso é tão grave, senhores homens, que a Bíblia Sagrada diz que o homem deve tratar bem a sua mulher para que não sejam impedidas as suas orações. Não, peraí, pastor, não entendi. A pregação é para a mulher ou para o homem? Calma. Já tem homem me olhando assim, tipo, não, pastor, o senhor está mudando o tema. Eu quero que você compreenda a importância dela no ambiente da família. Lamentavelmente, algumas mulheres não entendem o propósito da criação dela, de Eva. Então pensa comigo na mulher. Quando falei sobre o homem, eu falei em 3 aspectos: o homem, o masculino, o macho, o esposo e o pai. Vou seguir a mesma regra para falar da mulher. A mulher, o feminino. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18. Esse texto é muito interessante, porque o Senhor Jesus diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, varoa em algumas versões, porque do homem foi tirado. Preste atenção numa coisa: o homem foi criado para ser a figura de Deus para a criação. Só os homens, levanta assim a mão. Quem é homem tem certeza, diz amém. O homem foi criado para ser a figura de Deus para a criação. A mulher, por sua vez, foi criada para ser a figura de Deus para o homem. Ele precisa compreender que Deus estabeleceu a mulher no Éden para ser a figura do próprio Deus para ele. Referência de Deus para o homem.
olha só, o texto diz assim: far-lhe-ei uma ajudadora. Só as mulheres dizem ajudadora. Irmão, é incrível. A palavra ajudadora, o termo hebraico usado aqui nesse texto, aparece cerca de 20 vezes no Antigo Testamento. 2 vezes se refere a Eva, 18 vezes se refere a Deus. Ezer. 2 vezes fala de Eva, tanto no versículo 18 quanto no versículo 20. Aquela que ajuda, socorro, amparo. O mesmo termo é usado em outros textos do Antigo Testamento para falar de Deus. Por exemplo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, ajuda, Ezer, bem presente na angústia. No Salmo de número 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ezer é o mesmo termo usado para a mulher sendo criada como ajudadora, ou seja, o papel dela é representar a figura de Deus para o homem, é ajudar, refúgio, socorro. Quando a mulher não sabe disso, quando ela ignora esse propósito, quando em vez de ajuda ela se torna tropeço, ela está quebrando o propósito missional da sua própria criação. Se tiver uma mulher do seu lado, fala com ela: socorro. Você foi criada para socorro, para ajuda. Quando uma mulher, portanto, se torna maldizente, amarga, azedada, quando ela decide, em vez de ajudar, atrapalhar, confundir, Satanás alcança o seu objetivo de desorganizar a base da família. Então, quantas mulheres que, em vez de impulsionarem seus respectivos maridos e filhos para o sucesso, terminam tornando-se embaraço pela maneira como conduzem, como se comportam, pelo espírito de manipulação que distorce as coisas, e ela muitas vezes até se sente a rainha, mas está quebrando o propósito da sua própria criação, que é ajudar, socorrer, ser alento, ser refúgio, ser ponto de referência no ambiente da família. Tem alguém aí que pode dizer um glória a Deus ou não? Veja que o próprio texto utiliza para ela uma expressão que só é utilizada para Deus: ajuda, socorro, amparo. Não é por acaso, eu já disse aqui, o Senhor dotou a mulher de algumas habilidades que Ele não quis dar para o homem, e são algumas. Por exemplo, a mulher tem a habilidade da polivalência. Ela consegue fazer algumas coisas ao mesmo tempo e tudo dá certo. Ela levanta às 6, acorda os filhos, dá banho, prepara o lanche da escola, arruma, prepara o café do marido que vai sair para o trabalho, e na hora de sair o café está pronto, o lanche também, e os meninos estão arrumados. O homem, se colocá-lo nessa missão, o menino vai vestir a camisa pelo avesso, o leite derrama, e no café do marido vai faltar alguma, ou no café da esposa vai faltar alguma coisa na mesa.
porque ele não tem essa habilidade de lidar com diversas frentes ao mesmo tempo. Já falei com os irmãos aqui, por exemplo, sobre a visão da mulher. A visão do homem é uma visão bifocal. Então ele tem uma visão cônica. Nessa posição que estou, a minha visão é basicamente de 90 graus. Então quem estiver num raio de 90 graus, eu vejo com clareza. Quem estiver num raio aquém dos 90, eu vejo de maneira desfocada. Então eu tenho que virar o rosto para enxergar bem. A visão da mulher é multifocal. Enquanto o homem tem uma visão de 90 graus, ela tem uma visão de 180. E é por isso que ela diz assim: eu vi. E o cara fala: viu o quê, mulher? Ela viu, porque ela não precisa virar para ver. É por isso que você observa que ela... Você já viu mulher olhando para o retrovisor? Para manobrar para a direita ou para a esquerda? Não olha. Aí você diz assim: olha para o retrovisor. Ela olhou, ela só não precisou virar o rosto como tu, porque ela tem uma visão de 180 graus. Um outro detalhe é que o homem, quando chega para olhar algo, ele olha item por item. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, o exemplo da bendita manteiga, que ele nunca acha. As esposas que estão aqui, seu marido encontra manteiga sem precisar da senhora? Se encontra, levanta a mão, por favor. Olha, tem um ali que o marido encontra a manteiga. Isso é porque ela coloca só a manteiga em cima da mesa, no centro, e diz para ele: aqui a manteiga, tá? Aí ele já vai sabendo. Porque regra geral, na porta da geladeira, ele não acha a manteiga. Ele vai fritar ovos e está quase derrubando o saleiro, mas não acha o sal. Por quê? Porque o homem abre a porta da geladeira e ele olha prateleira por prateleira, item por item. Como ele está olhando apressado, ele não acha manteiga. Aí ele fala com ela assim: meu amor, meu bem, meu cheiro, minha flor do morro. O que mais? Orquídea. Vida, tem uns que chamam de mãe. Cadê a manteiga? Ela vem de lá para cá de olho fechado. Aí mete a mão por cima dele e pega a manteiga. Por quê? Porque a visão da mulher permite que ela tenha a visão da porta inteira da geladeira num só raio de visão. Deus deu a ela essa percepção. Ou seja, literalmente a mulher consegue ficar com um olho no peixe e o outro olho no gato, para não roubar o peixe. São habilidades que o Senhor lhe deu. Por quê? Porque ela tem a missão de ser Ezer, ajudadora. Ela tem a missão de ser aquela que percebe. Portanto, amados ou amadas, quando nós compreendemos isto, quando nós entendemos esse plano e entramos no parâmetro de Deus, ninguém pode parar você e a sua família. Na autoridade do nome de Jesus, vocês vão vencer. É por isso que Salomão vem e diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Como assim, pastor? As pesquisas dizem que quando um homem decide acabar o casamento, raramente o casamento acaba. Se ela estiver lá e diz assim: não, eu vou manter, não vai acabar não, estou aqui. Ela vai para a oração, ela usa de toda a sua inteligência e ela consegue reverter. Mas quando é a mulher que diz assim: acabou, normalmente a reversão é muito mais complexa. Por quê? Porque ela é estaca de sustentação, porque ela é ponto de equilíbrio. Então, madame, senhora, a sua missão no ambiente da sua casa, na sociedade, na comunidade, na igreja, é muito importante. Deus creditou à senhora uma missão portentosa no plano de resgate da humanidade e de sustentação da obra criada. Tem alguém aí?
Agora vamos pensar na mulher como esposa. Compreendendo o princípio anterior, que o homem é cabeça, e ela, portanto, deve reconhecer o princípio da submissão, sabendo que o óleo que desceu sobre a cabeça desce também sobre a barba. É preciso entender, irmãs, que o princípio bíblico da submissão não pode ser confundido com subalternidade. A questão aqui não é de ser subalterna, porque há homens que querem tratar a esposa como se ela fosse a sua escrava. Não. Onde há submissão, não há subalternidade, há honra, há ordem, há organização. Submissão é uma questão de posicionamento. Não é por acaso que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E aí eu já expliquei aqui que o conceito de cabeça não é aquele que manda. Ser cabeça não é jogar prato na parede para dizer quem governa, dar tapa na mesa. Na verdade, eu aprendi que quando você precisa dizer que manda, é porque não manda mais há muito tempo. Então, autoridade não é reivindicada, autoridade é reconhecida. Então preste atenção. Cabeça, do grego kefale, é isso aqui, ó. Aquele que cobre, que circunda, que ampara, que protege, que provê. Se o homem pensa que é cabeça, mas ele não cobre, não ampara, não circunda, não protege, então ele está sendo chapéu, não cabeça. Entende? No conceito bíblico de submissão, a Bíblia orienta que o homem deve, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, coabitar com sabedoria com a sua mulher. Mas aí vem Pedro e orienta às mulheres, 1 Epístola capítulo 3, versículo 1 e 2: sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o seu comportamento honesto e cheio de temor. A Bíblia leva tão a sério esse princípio, que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos, me parece que 14, Paulo diz que a mulher casada cuida de como agradar primeiro ao seu marido, para então agradar ao Senhor. Aí a irmã passa a semana toda de círculo de oração em círculo de oração, de rancho de profeta em rancho de profeta, invoca de ser missionária, aí viaja e fica 60 dias nas Europa, não sei quantos dias no sul, no sudeste do Brasil, estou fazendo a obra, e o marido aí largada. Presta atenção, a tua missão começa no teu marido. Quem me ouve vai dizer assim: e a missão do marido? Ouve a pregação anterior. A sua missão, irmã, sua missionária, sua missão começa com seu esposo e com os seus filhos. Isso é princípio de submissão. Por incrível que pareça, biblicamente, se a senhora diz assim: estou indo ali fazer a obra missionária, e o marido diz assim: eu não gostaria que você fosse.
Sua missão é atendê-lo, para que, por meio do seu comportamento, eles sejam ganhos sem palavra. Isso é um princípio. Ah, meu pastor, mas se o senhor soubesse, o marido que eu tenho lá em casa é um cão possesso, endemoniado. Ah, é? Você não é crente, salva, cheia do Espírito Santo? Para que serve esse poder espiritual que a senhora diz que tem, se não ajuda, se não coopera no resgate do seu marido? Não entendi, pastor. A Bíblia diz que o marido incrédulo é santificado pela mulher crente. Manda eu parar. Diz aí, para, pastor. O que está acontecendo, gente, é que nós vivemos uma geração que não quer mais fazer sacrifício. Quer tudo pronto. Inclusive uma geração de mulheres que não querem homens machos, querem homens de cera. Um bocado de menino frouxo, que não sabe nem escolher o prato que vai comer quando chega no restaurante. Irmã, deixa eu te falar, homem precisa ser homem, ter característica de homem. E do ponto de vista científico, ele tem uma certa agressividade. Não entenda a agressividade como violência, algo contra ela, mas uma agressividade que o posiciona como líder, como governante, como protetor, como aquele que ampara. Se ele for o estilo homem de sorvete, quando o sol esquentar, filha, vai derreter. Então, reconhecer, ser submissa, não significa ser mandatária dele, estar debaixo dos seus pés. É uma questão de posicionamento, é reconhecer para honrar, porque o princípio de submissão aponta para a honra. Admiração, reconhecer a missão do seu marido. Deixa eu falar algumas coisas sobre isso, só para compartilhar. Por exemplo, admire seu marido. Admiração tomada ao pé da letra é valorizar alguém, dar valor a outrem. E detalhe, admire e demonstre. Mostre para ele que a senhora o admira. Admire, por exemplo, o seu marido mais do que admira outros homens. Bem que tu poderia ser como fulano, né? Admire seu marido mais do que você admira qualquer outro homem. Admire seu marido de forma a não criticá-lo diante dos filhos e dos amigos. Admire seu marido a ponto de não pressioná-lo para que ele faça algo. Aponte o que precisa ser feito e aguarde que seja feito. Admire o seu esposo, ele precisa disso. Isso o estimula. Aí o marido chega assim: nós vamos comprar a nossa casa. A mulher faz assim: como? Com esse salário que tu tem? Matou no ninho, nem voa. Entende? Cuidado com os comentários que faz com seu esposo. Quer uma dica? Ajuda ele a se arrumar. Porque alguns homens nem sabem. Ele está pouco se lixando, ele vai pegar o que aparecer lá. Não deixa ele vestir cueca furada não, irmã. Joga fora essa porcaria.
está repreendido. Cheguei numa casa um outro dia e está lá o marido virado, mas estava nervoso. Eu fui lá para tomar um café e tal, e ele estava nervoso, estavam brigados, e eu tinha marcado o café. O pastor chegou no meio da confusão. Aí eu perguntei, qual é a raiva? Quer escolher até a roupa que eu visto? Ele falou. Ela quer escolher até a roupa que eu visto. Eu não tenho liberdade nem de escolher o que eu vou vestir. Ela fez assim, não, pastor. Ele quer ficar 3 dias com a mesma cueca. A questão é que eu forço ele trocar. E essa semana, ela disse, hoje, o que eu fiz? Perguntei para ele, saiu do banho? Perguntei. Pegou a cueca limpa? Não, vesti a mesma, tira. Fiz ele tirar, pastor, e limpar uma nova. Briga por isso. Eu olhei para ele e falei, mas rapaz, se aprume, tome jeito. Outro dia eu encontrei um homem. Ele disse assim, preciso que o senhor vá lá em casa. Isso que foi? O senhor pregou sobre sacerdócio. Preguei sobre sacerdócio aqui, não foi isso? Pois é, na semana seguinte fez efeito. O senhor pregou sobre sacerdócio? E o meu sacerdócio lá em casa está quebrado. Eu disse, como assim? Minha mulher não me respeita mais. Eu não sou sacerdote. Eu disse, o que foi? Quando eu saio, tenho que dizer para onde eu vou. Quando eu volto, pergunta se eu fui no lugar que eu disse. Se eu demorar a chegar, pergunta, passou em algum outro lugar? Eu falei, é isso que está quebrando seu sacerdócio? É? Eu disse, se for assim, irmão, os homens estão tudo com o sacerdócio quebrado. Porque todo homem, quando sai, a mulher tem que perguntar para onde vai. Aí quando ele volta, ela pergunta se foi mesmo no lugar que disse que ia. E se ia chegar 2, se chegar 2:05, ela pergunta assim, passou em algum outro lugar? Senhores homens, isso acontece na casa de vocês ou não? É normal, irmão. Na verdade, é melhor colocar o GPS no celular, porque quando chegar em casa você entrega e diz assim, olha o GPS. Faz o rastreio. Presta atenção. Quando a esposa expressa admiração pelo seu marido e o ajuda, isso o eleva. Peça-lhe opinião. Mulher, peça opinião ao seu esposo. É claro que mulher, quando pede opinião, irmão, ela já pede opinião com a decisão tomada. Ela escolhe 5 vestidos, aí veste. O que é que você acha desse? Tá lindo. E o que é que você acha desse? Tá lindo também. No terceiro ele já não sabe mais. Porque é igual experimentar perfume. No terceiro perfume você já não lembra mais o cheiro do primeiro. Aí ela pega o terceiro vestido, ele faz assim, gostei mais desse. Aí ela vai e veste o primeiro. Ela pergunta já sabendo que ela vai vestir. Mas o fato é que pedir a opinião o valoriza. Irmã, ainda que a senhora tenha secretária em casa, cozinheira, escolha um dia da semana que a senhora é quem vai preparar o almoço do seu marido. Faça aquele prato que ele gosta. Isso valoriza o paladar dele. Mas pastor, o cara gosta de mocofato. Eu confesso que eu também acho que o cara precisa ter muita disposição para comer mocofato. Mas se é o que ele gosta, irmão. Recebi um convite para ministrar numa igreja aqui na região de Feira de Santana, na verdade em Santo Estevão. E o pastor falou, o que eu vou fazer por você aqui? Eu falei com ele, frita uma tripa de porco, prepara uma farofa e um café com leite. Ele disse, mentira. Eu disse, não, verdade. Quando eu cheguei na porta da casa do pastor, o cheiro da tripa estava na calçada. Quando eu entrei de casa, a mulher falou, olha pastor, só o senhor mesmo, viu? Porque sinceramente, olha o estado da minha casa. Eu disse, abra as janelas, manda todo mundo ir para a varanda e deixa que eu como sozinho. Ou seja, em nome do Senhor, a senhora sabe o paladar do seu marido. Veja uma oportunidade para chamar a atenção
dos amigos e familiares para algumas qualidades do seu marido. A culinária dele, no trabalho dele, a habilidade, a voz, a habilidade na direção. Apoie e estimule o seu esposo a alcançar os seus objetivos. Estimule-o, seja a energia que o impulsiona. Comece a admirar o seu marido de forma não verbal. Olha o que as pesquisas dizem. Estudos de comunicação entre marido e mulher revelam que as palavras são responsáveis por apenas 7% da comunicação total. 38% da comunicação entre marido e mulher é externado por meio do tom de voz. É por isso que a irmã está lá fazendo alguma coisa e falando, e o marido pergunta assim: está estressada por quê? Está tudo bem? Porque o seu tom de voz comunica. E mais, 55% da comunicação entre marido e mulher se dá por gestos faciais e movimento do corpo. Então a esposa olha e o marido recebe a mensagem. Ele sabe quando ela não aprovou algo. Na verdade, eu desenvolvi uma prática. Eu normalmente, quando vou conversar com obreiros, quero a esposa do lado. É muito mais fácil discernir tudo que vai se dar a partir daquela conversa com a presença dela, porque ela comunica, ela diz sem falar, e isso é muito importante. Então, irmã, estimule seu esposo, não mate os sonhos do seu marido. Seja aquela que na madrugada ao acordar, enquanto parece apenas fazer um cafuné, na verdade está ministrando sobre ele, está orando por ele, está blindando ele com a intercessão. Quando ele sair com a braguilha aberta, vai lá e sinaliza para ele, para fechar. Porque homem tem hora que sai tão mal amanhado, irmão. O cara consegue colocar uma calça amarela com a camisa vermelha, um paletó verde, uma gravata abóbora, e acha que está abafando. Ajude o seu marido, seja a bênção que ele precisa que a senhora seja, para que ele tenha referência e equilíbrio emocional e espiritual. A senhora é esposa, e como esposa, ajudadora, instrumento de Deus para comunicar a presença de Deus ao seu marido. Tem esposa aí? Levanta a mão e diga amém. Pastor, e quando o marido é valente, feito um siri na lata? Quando o marido é grosso, traz ele para o curso Homens de Honra. Traz ele para o curso de casais. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Está comprovado que casais que fazem amizade com outros casais têm mais facilidade de enfrentar as crises. Quando ela tem as amigas dela e ele não sabe quem são, e ele tem os amigos dele que ela não sabe quem são, na hora que trava em casa, ela chega entre as amigas e diz assim: ah, se tu soubesse como Epafrodito tá chato, não suporto mais esse casamento. As amigas dizem assim: menina, se livra disso, com tanto homem no mundo, tu vai ficar passando por isso? Aí Epafrodito chega lá com os amigos e diz assim: gente, trifosa só a graça, eu não suporto mais aquela mulher. Os caras dizem assim: homem, com tanta mulher no mundo, você viu a pesquisa dizendo que tem 10 para cada um? Quando os casais
são amigos de casais. Ela chega e diz assim para a amiga: lá em casa o negócio está ruim, fulano está muito chato. Ela vai dizer para o marido: eu acho que o casal fulano está com problema, vamos lá tomar um café. Aí um casal dá suporte para o outro, e você vai encontrando estabilidade e caminhos de solução. Mas eu preciso deixar muito claro, senhoras, mulheres, se as senhoras deixarem esse mundo deturpado distorcer a vossa visão e a vossa mentalidade, se o mundo te convencer que o princípio bíblico do teu papel no lar te diminui, dificilmente vocês vão prevalecer. Mas se a senhora entender o seu papel como uma missão de Deus em favor do seu lar, e em favor dos seus filhos, e em favor da comunidade, Satanás não vai prevalecer. Não vai. Aleluia. E isso se aplica como mãe. O poder da mãe em relação aos filhos é extraordinário, do aspecto emocional, psicológico e espiritual. Do aspecto emocional, basta lembrar que quem constrói a maior gama emocional na alma dos filhos é a mãe. O homem é a referência de caráter. Por incrível que pareça, ainda que você queira discordar, está comprovado que a referência de caráter para os filhos é o homem, é o pai. Mas a base emocional e psicológica é a mãe. É ela quem nutre durante 9 meses a criança no seu ventre. Estabelece uma interação íntima com a cria que se desenvolve dentro dela. Eu já disse aqui, imagina um homem dando à luz, fica paraplégico, não anda nunca mais. O corpo da mulher foi criado com a capacidade de se adequar ao processo de gestação. E aí eu dei até como exemplo a minha própria mãe, uma mulher de 1,52 m. O dia que o médico falou: a senhora tem 1,52 m, eu falei: mãe, não se ofenda, ele está tentando lhe desequilibrar. A senhora é maior. Quando Dona Dina ficou grávida do menino que seria Josué, ela era magérrima, miudinha. O cara cresceu dentro dela e nasceu pesando 4,8 kg. Sabe o que é um menino nascer pesando 4,8 kg? É um bezerro. 56 centímetros, pelo menos foi registrado lá no Certidão de Nascimento. Eu acho grande demais. E depois que nasceu, a mulher levanta e sai do hospital, levanta a criança no colo. Pensa um homem nessa cena. Sai na cadeira de rodas. Analise a interação do aleitamento materno. A intimidade entre mãe e filho é tão intensa. Eu disse aqui que quando ela sai de casa, deixa a criança com o pai, com a filha mais velha, com o tio, e vai no mercado. Se der a hora da criança amamentar, a mãe sabe, porque as glândulas começam a expelir leite materno. Isso é muito íntimo, é muito pessoal. Tudo isso comunica a relação entre a mãe e o filho. Os primeiros gestos de carinho, o olhar. Quando a criança quer pedir algo que sabe que o pai não vai ceder, ele vai a quem? À mãe.
porque ele entende que por meio da mãe ele tem uma intercessora. Olha bem para mim, eu realmente não consigo, não entra no meu cérebro. Eu sou rude demais, ignorante demais, para entender uma mulher que deixa um marmanjo espancar os seus filhos em troca de uma aventura chamada amorosa. Você sabe que isso tem acontecido com muita frequência. Mulher arruma um camarada aí que ela não sabe quem é, arrasta para a vida dela, e ele chega dentro de casa espancando os filhos dela. Tem casos inclusive de assassinatos, de jogar a criança, de matar a criança, de espancar até a morte. O meu cérebro é muito retrógrado para entender isto. Eu não consigo entender. Agora eu vou aplicar a homens e mulheres. Um pai, uma mãe espancando o seu filho a ponto de machucar. Isso não entra. Mexe com uma galinha choca, mexe com os pintalhinhos dela, mexe com o bezerro de uma vaca parida, e eles vão reagir. Mexe com o filhote de uma cadela. Então eu preciso lhe dizer: proteja a sua cria. Pai, mãe, traga seus filhos para debaixo das suas asas. Mãe, comunique ao seu filho carinho, autoestima, autoconfiança, generosidade, segurança. Eu já disse aos irmãos, quantas vezes faltou comida em casa, e a minha mãe dizia: não reclama, um dia você vai escolher o que quer comer. Quando eu só tinha a minha conguinha azul de bico branco, quase ninguém aqui sabe o que é isso. Um dia a Jones ia falar comigo: pai, conga não é o All-Star? Eu digo: oh, meu Deus, tem alguma coisa a ver, Darilton? All-Star é chique, irmão. Conga, você pisava numa pedra e sentia a ponta da pedra entrar. Na época que quichute era tênis de filho de papai. O que é quichute, pastor? Procura na internet. Eu usava conga. E quando eu ia reclamar da minha conga, minha mãe dizia: não reclama, um dia você vai escolher o sapato que você quer calçar. Café com farinha, café preto com farinha, adoçado com rapadura, segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Por que o senhor pulou quinta e domingo? Porque quinta era jejum obrigatório, era dia de círculo de oração. E domingo tinha que ir para a escola dominical em jejum também. Aí quando o café estava muito quente e colocava açúcar, virava um pirão insuportável. Há quem goste, para mim é terrível. Não quero, tem que comer, não pode perder a farinha. Farofa d'água, quem conhece? Ô irmão, não me oferece, pelo amor de Jesus. Me ofereça a farinha pura, eu como sem reclamar. Farofa d'água não. Todo dia de noite, mas era todos os dias, era farofa d'água. Até o dia que eu comecei a trabalhar vendendo pão, aí eu recebia parte do meu pagamento em pão e trazia para casa. Jesus me libertou do Egito, escravo fui. Mas a minha mãe dizia: um dia você vai sentar e escolher o prato que quer comer. Ela estimulou a minha fé, ela estimulou a minha esperança, ela me fez entender que dias melhores virão. Minha irmã, seja profeta de Deus na vida dos seus filhos.
faça-os entender que há milagres que o Senhor vai realizar na vida deles, através da sua oração, dos seus joelhos dobrados. Benditos os filhos cujas mães se colocam diante de Deus por eles. E é incrível como elas são teimosas, as mães. Elas insistem naquilo que você já disse que não tem jeito, e elas ficam lá, vai dar certo, insiste, vai, não é por aqui. E elas vão para o joelho, e vão para a oração, e vão para o jejum, e levanta de madrugada, e passa no quarto e estende a mão, e a oração da mãe vai rompendo, vai quebrando a barreira, vai perfurando a geleira, e você vai sendo alcançado pela intercessão. Senhoras mães, estimulem vossos filhos. Senhoras esposas, estimulem vossos respectivos maridos. Você que não é mãe, nem é esposa, a Bíblia diz que a mulher solteira cuida de como agradar ao Senhor, cuida de como ser santa para agradar ao Senhor. Santifique-se. Deus vai providenciar para a sua vida o homem segundo o seu coração, segundo o seu propósito, se é que você quer um. Eu vi outro dia uma irmã falando: pastor, o irmão veio profetizar para mim que meu varão estava pronto. Eu olhei para ele e falei: quem disse que eu quero varão na minha vida, irmão? Não, o senhor pode dizer aí para o Senhor que pode dar o varão aí para o outro, que eu não quero varão não, eu quero ficar sozinha mesmo. Tem mulher que não quer homem. É pecado? Não. Eu estou preparando esse sermão, eu vou pregar aqui. Solteiros, mas felizes. Até porque minha avó dizia que é melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas eu quero orar por sua vida, eu quero orar pelas mulheres. Eu preciso que a senhora entenda a sua missão sobre os seus filhos. Eu preciso que a senhora entenda a sua missão sobre o seu marido. Não seja a mandatária da casa. Eu tenho lidado com mulheres que batem no marido. Na igreja. Mulher que bate no marido. Mulher que empurra o marido para fora da casa e deixa ele na calçada, sem conseguir entrar. Mulher que puxa a faca para o marido, dentro de casa, na frente dos filhos. Eu tenho lidado com isso. Mulher que mente e diz que o marido foi violento, quando ele não foi, porque quer incriminá-lo. Na verdade, a senhora termina prejudicando aquelas que de verdade sofrem, porque coloca em dúvida aquilo que pode ser verdade em alguns casos. Senhoras, vamos pedir ao Senhor que nós sejamos como a Bíblia orienta a ser. Fica de pé, por favor. Eu vou convidar à frente só as mulheres. Os homens vieram e vocês oraram por eles. Agora as mulheres virão e os homens orarão por vós. Venha aqui à frente, por favor. Seja a mulher que ajuda na administração da casa. Tem mulher que o marido ganha 1.000 e ela gasta 10. Reconheça o padrão que vocês podem. Vivam de acordo com esse padrão e trabalhem juntos para crescerem, porque Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar o seu lar. A senhora é instrumento de Deus para impulsionar a prosperidade do seu marido e da sua família. A senhora é instrumento de Deus para impulsionar o crescimento dos seus filhos.
Faça um pacto com Deus acerca disto. E diga para o Senhor: eu serei instrumento na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, na vida do homem que o Senhor está preparando para a minha vida. Eu serei um instrumento do Senhor. A mulher representa a figura de Deus para o homem. Toda a sua percepção, discernimento, inteligência, capacidade, inclina tudo isso ao serviço de Deus. Poderia discorrer aqui sobre a mulher na Bíblia, o quanto ela fez. Vamos pensar na própria Eva, Sara, Rebeca. Eu vejo, até hoje eu só vi pregador falar mal de Rebeca, porque ela protegia Jacó. Mas Rebeca, irmão, para os judeus é vista como uma mulher com espírito profético. Não foi Isaac quem consultou ao Senhor sobre o mal-estar que Rebeca sentia, porque a Bíblia diz que a gravidez dela era complicada, ela sofria mal-estar constante na sua gestação. Não foi Isaac que foi perguntar a Deus por quê, foi Rebeca. E Deus falou com ela: há 2 nações no teu ventre. Então, ela representa muito. Joquebede. Já parou para analisar o risco que Joquebede correu quando escondeu Moisés? E se Faraó descobre que o menino que Joquebede estava criando com o salário do palácio era filho dela mesma? E Esté: se eu comparecer diante do rei sem que ele me convide, se ele não levantar o cetro, serei morta. Olha a fala de Esté: eu irei, e se ele não levantar o cetro, morrerei, e se eu morrer, morri. Que postura! Olha Débora. E Maria, na sua simplicidade em Nazaré, uma aldeia inóspita. Quando o anjo lhe visitou, quantos anjos aparecem a mulheres na Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Quantas mulheres viram anjos na Bíblia? Seria normal Maria sair contando para as amigas: um anjo apareceu e disse que eu serei a mãe do Messias. Mas a Bíblia diz que ela escondia tudo em segredo no seu coração. Ela ensinou os primeiros passos do Salvador, as primeiras palavras. E diante da cruz, só ela está lá. Você, mulher, a senhora, Deus tem um plano glorioso na sua vida. Senhores homens, estendo as mãos para cá. Orando por elas, nós oramos pelas mulheres da nossa família, pelas mulheres da nossa igreja, pelas mulheres da nossa cidade, pelas mulheres do nosso estado, pelas mulheres do nosso país, pelas mulheres mundo afora. Pai, nós queremos abençoar as tuas filhas. Aqui estão filhas, esposas, mães, avós. Nós declaramos sobre essas mulheres, meu Senhor, a tua proteção, que elas sejam e estejam blindadas pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor querido, seja qual for o conflito de alma que essa mulher está vivendo, o desespero, a angústia, a aflição, frustração, a insegurança, o sentimento de medo, nós oramos por elas agora, Senhor, e pedimos: cobre-as com a tua poderosa mão, cobre-as com a tua proteção. Aquelas que estão sendo vítimas de violência, seja no lar, seja no trabalho, seja no bairro onde moram, meninas, crianças, adolescentes, jovens que estão sendo vítimas de mentes diabólicas. Nós clamamos agora, Senhor, que as nossas meninas sejam protegidas, que as nossas adolescentes,
que as nossas moças, que as irmãs, que as mulheres estejam debaixo do sangue de Jesus. Abençoamos cada uma delas pelo poder do Senhor. Declaramos a tua bênção sobre cada vida. E oramos agora, Senhor, que elas sejam revestidas de sabedoria, de discernimento, capacidade de percepção, sensibilidade, mansidão. Que a autoridade do céu venha sobre elas, meu Senhor. Que a tua glória envolva estas vidas. Aqueles que estão através do culto online, nós os abençoamos, nós declaramos o teu milagre, nós consagramos ao Senhor os nossos filhos, e nós determinamos que Satanás não terá espaço de atuação contra a nossa descendência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só quem recebe dá um aplauso ao Senhor, glória a Deus.